Olá, eu sou o professor Wellington Piveto Oliveira e nesse vídeo nós vamos refletir um pouco sobre a história da matemática como um recurso pedagógico. Bom, quando nós falamos em história da matemática, é importante nós entendermos que nós estamos abordando elementos históricos, de uma dada ciência, episódios ou informações acerca de desenvolvimento de conceitos, de conceitos matemáticos. Só que quando eu falo em história da matemática como recurso pedagógico, eu estou olhando sob as lentes de um princípio pedagógico ou de uma metodologia de ensino. Bom, quando eu falo em recurso, a história da matemática como recurso pedagógico, eu estou me baseando nas ideias de que a partir desse recurso, eu posso ampliar as oportunidades de aprendizagens, Então, a ideia de usar a história da matemática como um recurso é exatamente essa: contribuir, de alguma forma, para que os alunos possam, a partir da história da matemática, ampliar as suas oportunidades de aprendizagem, Ou seja, aprender matemática. E para esse vídeo, eu vou trazer a ideia de potência para ilustrar um pouco de como a história da matemática ela pode ser utilizada como um recurso pedagógico. Bom, para que nós possamos desenvolver uma prática com história da matemática, é importante que nós façamos uma análise do conceito, uma análise histórica desse conceito que eu pretendo, como professor, desenvolver a minha prática em sala de aula, ou a fazer a abordagem desse conceito em sala de aula. E para isso, nós precisamos conhecer a história desse conceito. Nós precisamos buscar informações, vestígios históricos sobre esse conceito. Então, considerando aqui a potenciação, potência, nós sabemos que a partir desses vestígios históricos, a partir dessas informações que foram relatadas por alguém, então há uma intencionalidade aí nessa escrita também. Nós sabemos que os babilônios e os egípcios, há cerca de 1000 anos antes de Cristo, eles já tinham essa ideia de potência, não com essas palavras, mas já tinha essa ideia em registros que a gente pode identificar nos papiros, em tábuas de argila, desse cálculo de potência. Por exemplo, para calcular o volume de uma pirâmide quadrangular. Então, essa ideia já está desde lá dos babilônios, dos egípcios. Mas a utilização dessa palavra potência, no contexto da matemática, ela é atribuída a Hipócrates de Quío, há cerca de 470, 410 anos antes de Cristo, que foi um dos primeiros autores ali que escreveu um livro de geometria elementar. Esse cara, Hipócrates, ele designou que o quadrado do segmento, de um segmento, pela palavra dinamis. E essa palavra dinamis significa precisamente potência, Bom, mas existem alguns motivos que dizem que a generalização do uso dessa palavra, potência, ela se dá aos pitagóricos, Resulta lá dos pitagóricos ter enunciado, por exemplo, a proposição de que a potência total dos lados de um triângulo, retângulo, é a mesma que a da hipotenusa, o famoso teorema de Pitágoras. E aí Pitágoras de Samos, a contribuição de Pitágoras, dada a sua relação de que quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, existem indícios, existem alguns achismos de que a potência ela como que eu posso dizer, se materializa no campo da matemática a partir dessas contribuições dos pitagóricos, então mostrando então essa relação da área dos quadrados que podem ser formados a partir dos lados de um triângulo, Mas o significado de potência até esse momento se tinha como sendo uma potência de expoente 2, Por exemplo, se a gente olhar para a relação a equação, a relação de a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, a gente vai ver essa potência 2, de expoente 2. Então, passadas algumas décadas, se conceberam o expoente de
um valor superior, né? E essa contribuição, ela advém de Arquimedes, que foi um brilhante matemático, físico, né, filósofo, engenheiro, astrônomo, né, que trouxe a sua contribuição a partir dessa sistematização de calcular, da ideia de calcular, de fazer uma contagem da areia, né? Bom, mas que situação que contribuiu para essa sistematização, né, da potenciação? Bom, ele pretendia então determinar o número de grãos de areia que era necessário para encher o universo solar, que naquele contexto, né, para ele consistia então em uma esfera tendo a Terra como centro e a sua distância da Terra ao Sol como o raio. Então ele teria uma grande esfera, né, onde ele poderia calcular quantos grãos de areia que poderia estar nesse universo solar, né, tendo a Terra como centro e a distância da Terra ao Sol como sendo o raio dessa esfera, né? Bom, então como um grande observador do universo, dos astros, né, e dentro das possibilidades e limitações da época de Arquimedes, após ele calcular o volume desse universo, né, um volume aparente, e o volume médio dos grãos de areia, ele fez uma divisão final e ele obteve como resultado um número gigantesco, né? E aí o que acontece? Ele não poderia usar os números usuais naquele período porque resultaria numa extensa e incompreensível quantidade de algarismo naquele contexto. Então, naquele cálculo, né, ele encontrou uma gama de operações multiplicativas, uma série de números 10, né, que se repetia várias vezes, e um número gigante com diversos zeros, então, na sua composição. E aí, sem o auxílio da calculadora naquele período, essa operação ela se tornaria um desafio enorme para ser calculada, né? Então, para isso, Arquimedes ele construiu uma tabela e elaborou um método, então, para escrever esses números grandes, né? Utilizando alguns algarismos especiais que a gente pode, que a gente conhece hoje como expoente, que naquele contexto ele chamava de miríades, né? Bom, então ele utilizou no começo miríades de base 10, né? Ou seja, seriam expoentes de base 10, como a gente conhece hoje, como 10 elevado a 1, 10 elevado a 2 e tudo mais. E aí, nesse cálculo, ele obteve como 10 elevado a 51, né? Imagina a quantidade de zeros, a quantidade de algarismos que ele teria ali. Então, Arquimedes, desse modo, ele utilizou uma regra equivalente à propriedade da multiplicação de potências que a gente conhece hoje, né? Potências de mesma base, para fazer o cálculo, né? Para estruturar essa ideia de representar um número tão extenso, né? Um número, uma potência, né? De base 10. Bom, mas como é que eu posso transpor isso para o ensino, né? A ideia é de que nós possamos abordar, então, sobre potências ainda no ensino fundamental. Veja, mas na condição de professor, né, eu posso levar uma situação para que os alunos efetuem o cálculo. Imaginem alunos lá do 6º ano efetuando o cálculo do volume de uma esfera, né? 4/3 de πr ao cubo, né? Jamais isso pode acontecer. Ou muito difícil, isso é praticamente impossível, né, dos alunos efetuarem esse cálculo. Mas eu posso pegar a essência dessa situação e propor situações semelhantes para que os meus alunos eles consigam desenvolver, né, a compreensão desse conceito, né, da potenciação. E aí é nesse sentido que a história da matemática ela entra como um recurso, porque me permite, a partir de uma análise histórica, identificar os problemas que deram origem a essas situações, né? E formular, elaborar ou buscar situações que sejam semelhantes. E nesse caso, a gente vai chamar de situações artificiais, né? Artificiais por quê? Porque é diferente daquela situação, daquele contexto de origem do problema, né? Mas ela é uma situação que pode ser adaptada ao contexto real, né? Ao contexto dos meus alunos em sala de aula. Então, por exemplo,
Pegando essa ideia, essa essência desse problema, né, de estimar aí essa distância, né, de calcular essa quantidade de grãos de areia, veja que a essência aí está na representação de um número muito grande, né, de um número extenso. Então, como é que a gente poderia introduzir essa noção para os alunos, né, usando essa essência desse problema? Então, a ideia seria a gente teria várias ideias para desenvolver isso. Como, por exemplo, a gente poderia propor o estudo da árvore genealógica, né, da relação de pais, filhos, né, avós, bisavós, tataravós. Imagina, né, que essa árvore ela vai sendo ampliada, essa árvore genealógica ela vai sendo ampliada. E a partir dessa relação que a gente consegue estabelecer dos sujeitos dessa família, a gente consegue estabelecer uma relação desses sujeitos matematicamente falando, né, com a representação dessa árvore genealógica utilizando a ideia de potência, né? Uma outra coisa que a gente poderia também utilizar seria a relação entre a quantidade de dobras que a gente faz numa folha e a quantidade de partes que vão sendo constituídas a cada dobra que eu realizar nessa folha de papel. Veja que essa é uma ideia também interessante que pode favorecer essa compreensão de como se dá essa potenciação, né? E dependendo da turma, a gente pode trabalhar com essas representações de longas distâncias, né? Como, por exemplo, a gente pode pensar na questão dos pixels, né? Que se dá aí na tela dos computadores, na tela do celular. A própria organização, por exemplo, de pastas dentro do próprio computador, né? Se eu tenho infinitos arquivos dentro de uma pasta, que está dentro de outra pasta. Então, essa relação também a gente pode propor uma situação para que os alunos representem isso, ou para introduzir essa noção, né, de potência. A própria questão da quantidade de glóbulos, por exemplo, glóbulos vermelhos que a gente tem no sangue, né? Então, são N situações que a gente pode criar e que, nesse caso, poderia ser útil, né, para que os alunos possam representar e entender como é que eu posso representar um número grande, né, digamos assim, com várias casas decimais, em um número em forma de potência, né? Então, veja que o estudo, a análise histórica da situação me permite criar situações artificiais para que eu possa apresentar situações que sejam favoráveis ao desenvolvimento do conceito. Espero que você tenha entendido um pouco dessa relação entre história da matemática como um recurso pedagógico, e que esse vídeo possa te inspirar como professor, como futuro professor de matemática, a pensar um pouco mais nessas possibilidades de prática de ensino.